Você já tentou melhorar suas previsões de venda com novas ferramentas, novos modelos, e mesmo assim sua curiosidade continua baixa? O teu problema não está na ferramenta. O teu problema está na forma como você está tratando a demanda, como que você usa a estatística. E eu estou aqui para ajudar. Eu tenho uma teoria, uma tratativa, uma maneira de usar os números que tem me ajudado bastante. Eu quero compartilhar com todos vocês. Hoje eu vou mostrar uma ferramenta que se chama controle estatístico de processo, que ele é usado há décadas na indústria, na manufatura principalmente. E usando essa técnica na previsão de vendas, isso pode ser uma revolução. Tá? Fica comigo que eu vou mostrar como que isso funciona. Então, assim, começo. O que é controle estatístico de processo? O controle estatístico de processo é uma metodologia usada para monitorar a estabilidade de um processo. Então ele ajuda a identificar o que é uma variação natural e o que é uma variação especial. São variações normais, elas são inerentes a qualquer processo estatístico. Mesmo na natureza, por exemplo, a altura de uma população é uma distribuição normal. O que se espera de uma distribuição normal? Se espera uma média, dados se aglutinando ao redor dessa média e uma dispersão. Agora, quando você tem um ponto que sai fora dessa distribuição, a gente diz que teve uma causa especial. Por exemplo, no exemplo de altura, pode ser que tenha pessoas que são muito mais baixas ou muito mais altas do que essa distribuição normal, e aí se atribui acertadamente essa variação a uma causa especial. E isso foi usado na manufatura, a princípio, né? Porque na manufatura o objetivo, principalmente de controle de qualidade, era garantir que essa variação natural inerente a qualquer processo iria fornecer peças, produzir peças dentro de uma determinada especificação. Então, através dessas técnicas, se controlava se a média e a dispersão ao redor dessa média ainda produzia medidas dentro de especificação. Poderiam acontecer a média variar para um lado ou para outro, ou a dispersão aumentar muito, de tal maneira que no limite da dispersão você começa a produzir peças fora de controle. E eu tenho a pressuposição válida que a demanda é uma medida normal. Por que eu digo que a demanda é uma medida normal? É uma medida estatisticamente normal. Número um, porque ela é resultado de decisões racionais. Então, os agentes econômicos eles tomam decisões racionais, portanto, previsíveis. E número dois, que se você for por exemplo, na ponta, no consumidor, dentro de um determinado período de tempo, sazonalidade eu vou falar mais para frente no curso, mas dentro de um determinado limite de tempo, se você observar como o consumidor está comprando, está tirando produtos da prateleira no supermercado, por exemplo, você vai ver que ele tende a se aglutinar ao redor de uma média também. Então, assim, eu tenho essa pressuposição de que existe uma distribuição normal na demanda, e aplicando essas técnicas de controle a gente consegue identificar se a tua demanda, primeiro, se a variação que tem na tua demanda ela é normal ou não. Segundo, a gente consegue variar se existe uma tendência, a gente consegue detectar a tendência à medida que a tendência está ocorrendo. E aí vai ter as tratativas adaptadas do controle estatístico de processo
traduzir isso para o ambiente de planejamento de demanda e vai dar insights assim muito, muito legais. Então assim, mas como que o controle estatístico de processo faz isso? Ele tem alguns conceitos bem simples. A estatística do controle estatístico de processo, ela não é assim complicadíssima. Então assim, ela começa com uma série temporal. Série temporal é coletar uma medida ao longo do tempo. No caso de produção da manufatura, por exemplo, o diâmetro de um eixo. Você produz esse eixo e de intervalos regulares de tempo você vai medindo, vai amostrando o que o teu processo está produzindo. Né? Por exemplo, se você tem uma fábrica que vai produzir feijão em lata, ela vai medir a massa de feijão dentro da lata e vai ver se essa distribuição está normal ao longo do tempo. E no caso de demanda, você vai medir os teus embarques, os teus shipments, né, o teu recebimento de ordens. Aí tem uma teoriazinha sobre a melhor maneira de capturar a demanda, mas isso é assunto para outro vídeo. Tá bom, então você tem uma série temporal. Significa que durante algum período de tempo, a conveniência, qual o período de tempo, no caso de demanda, eu diria 2 anos, 3 anos, se você puder, né? Não precisa ser por hora, né? Estou falando numa empresa que, normalmente, uma empresa fornecendo para outra empresa, o teu cliente é outra empresa, eu mediria essa demanda por semana. Agora, se você for um supermercado, você poderia medir essa demanda por hora, né, ou por dia. Enfim, você vai criar uma série temporal. Então, essa série temporal vai produzir uma amostragem e dentro dessa amostragem você vai tirar uma média. Média aritmética, simples, estatística básica. Aí tem uma complicaçãozinha, que é uma fórmula um pouquinho mais complicada, mas que é amplamente difundida, que é a fórmula do desvio padrão. O desvio padrão vai medir a dispersão dessa amostra. Então, assim, com isso você consegue média, onde que está o teu processo, onde que ele está gerando peças, ou no caso de demanda, quanto que você, em média, está vendendo por dia, por semana. E dispersão é quanto longe da média o teu processo produz. No caso de processo produtivo, a gente quer essa dispersão cada vez menor. E no caso de demanda, também vou falar nisso em aulas posteriores, a gente não tem o decisor, o dono da decisão sobre demanda, muitas vezes está fora da empresa, né? Então, assim, você vai medir a dispersão e você vai conviver com essa dispersão. Mas, muito importante, você vai medir essa dispersão. E se você tem média, desvio padrão, você vai ter uma curva normal. E você vai aplicar essa curva normal aos dados que você recolheu. Então, assim, quando a gente aplica esse raciocínio, a gente cria outro conceito importante que se chama limites de controle. No processo produtivo, o limite de controle é 3 sigma. Então, se o dado tiver 3 sigma, 3 desvios padrão. Se um dado está até 3 vezes o desvio padrão longe da média, ele é considerado normal. Se ele passar desse limite, ele não é normal. E se ele não é normal, significa que houve uma causa especial. Então, de novo, no caso de manufatura, significa que
ou algum equipamento quebrou, ou houve um erro humano, enfim, você vai fazer uma análise de causa e efeito, vai descobrir qual foi essa causa especial que está produzindo peças fora da normalidade. E no caso de demanda, pode ter tido uma variação na economia, uma variação na concorrência, e isso está produzindo demandas fora da especificação. Então é isso. Então esses são os princípios. Então assim, qual é o método? O método para utilizar, começar a usar controle estatístico de processo. Agora eu vou falar especificamente de demanda. Então assim, você vai coletar dados. No caso de demanda, teu dado é teu faturamento, tua DOCA. Quanto que você está entregando para o teu cliente, né? Então assim, você tem a tua série histórica de shipments, de faturamento. Poderia dizer que faturamento não é demanda. Poderia dizer que em determinado período de tempo, teu cliente queria mais e você não pôde entregar por falta de material, falta de capacidade. E se você for medir a demanda pela tua entrega, pelo teu faturamento, você vai estar diminuindo a demanda. Mas enfim, isso é o que eu sugiro. Primeiro, porque é mais simples de controlar, e segundo, que indica exatamente a existência de uma causa especial. Então assim, você vai coletar esses dados, vai calcular média, desvio padrão, vai traçar limites de controle, e a partir daí que você tem limite de controle, você vai monitorar o processo, né? Um ponto fora da curva, um ponto fora do limite de controle, ele já indica que já aconteceu algo especial, mas você não precisa esperar chegar nesse ponto. Existem maneiras de você identificar tendências antes que o teu processo produza um ponto fora de controle. Como, por exemplo, quando você começa a ter vários pontos ou acima ou abaixo da média. Isso é uma indicação de tendência. E isso também pode ser indicação de uma causa especial que você pode atuar nela. Você vai te dar uma indicação. Essa tendência vai te ligar o alerta dizendo que o teu processo de previsão não está bom. Você tem observações que estão sempre acima ou sempre abaixo da média histórica. Isso é uma indicação. Ou se você tem 2 pontos num curto intervalo de tempo, muito fora do limite, bem próximo, ainda dentro do limite, mas muito próximo, porque assim, observações acima de 1 sigma e meio a 2 sigmas são bem raras. O limite é 3. Mas se você tem um ponto acima de 2 sigmas, você já vai estar olhando assim, pode ser que tenha alguma coisa acontecendo. A frequência que você vai ter pontos acima de 2 sigmas é rara. 3 sigmas já é desastre. 2 sigma é uma sinalização. Se você tem 2 pontos acima de 2 sigma em curto intervalo de tempo, ou muita dispersão, pontos acima, pontos abaixo, enfim, existem maneiras de você usar essa série temporal e detectar variações. Esse gráfico, esse controle, né, essa investigação dos desvios vai te dar uma informação muito valiosa sobre causas que estão acontecendo, e aí passa a próxima etapa, né, que é entender e identificar a causa e atuar na causa e corrigir teu processo. Então, assim, isso é maravilhoso, porque primeiro porque assim você não vai entrar em pânico a qualquer variação, porque variações são normais e inerentes ao processo, dentro de uma certa dispersão. Então, assim, se você
está observando os dados e os dados estão mantendo essa coerência, essa normalidade, você não precisa corrigir teu processo, né? Agora, se teu processo está desviando para um lado, desviando para o outro, aí tem uma indicação. E essa indicação é clara e científica. E essa abordagem eu acho que é muito valiosa, vai ajudar muita gente. E não dá para falar de controle estatístico de processo sem falar de um autor que o nome dele, Edward Deming. Edward Deming é uma pessoa que me influenciou muito quando eu estava na faculdade. Eu li um livro dele que para mim foi impactante. E ele foi um gênio na estatística, um gênio na aplicação da estatística em processo de manufatura. Ele revolucionou a indústria do Japão, ele é americano, foi prestar uma consultoria no Japão e o Japão superou os Estados Unidos em termos de qualidade, de entrega de qualidade. Então a indústria japonesa ela era famosa por produzir coisa ruim, coisa barata, e a partir da consultoria de Edward Deming, a indústria japonesa começou a ter uma melhoria significativa de qualidade e passou a indústria americana. Durante muito tempo, nos Estados Unidos, até hoje nos Estados Unidos, o carro japonês é considerado um carro de qualidade superior. E o carro americano já é um carro que quebra mais fácil, tem manutenção mais difícil. Né? E essa qualidade superior do carro japonês não significa que o carro é mais caro. Então, assim, essa melhoria da qualidade, graças ao controle estatístico de processo, permitiu produzir qualidade com custo baixo. Então tem umas frases do Edward Deming que acho que caracterizam bem ele. Uma delas é: sem dados você é apenas uma pessoa com opinião. Essa frase é muito boa. E reduzir variabilidade é a chave da previsibilidade. E ele disse isso, claro, no ambiente de manufatura, e a gente tem que interpretar um pouco isso no ambiente de demanda, né? Porque a variabilidade da demanda, eu vou falar isso depois, em aulas futuras, depende de, basicamente, 3 forças: sazonalidade, economia e concorrência. E a tua empresa, o tomador de decisão dentro dos muros da minha empresa, ele não controla a economia, ele não controla a sazonalidade, ele não controla a concorrência. Ele concorre, mas ele controla preço, marketing, disponibilidade de produto dentro da própria empresa. Isso também influencia o mercado. Isso também tem o potencial de gerar pontos fora da curva em relação à demanda. A gente vai explicar isso depois. Eu tenho um e-book. No e-book eu traduzi 14 pontos do Deming. Se você for na literatura, fizer um Google, você vai descobrir quais são os 14 pontos do Deming. Tá lá. Então eu traduzi isso aplicado para planejamento de demanda. Se você entendeu que previsão é muito mais do que acertar um número, esse é o verdadeiro segredo do controle. Porque nunca você vai acertar o número exato. Eu tenho um ex-chefe que diria que tem 2 tipos de previsão: a errada e a sortuda. Então, assim, erro de previsão é inerente. Se você for na literatura de planejamento de demanda, uma das coisas principais que tem lá é como medir erro de acuracidade. Como medir erro e acuracidade. E então, assim, por que se mede erro e acuracidade como um dos pontos principais do planejamento de demanda? Porque sabe que vai ter erro e acuracidade. Agora, tem que saber avaliar.
tem que saber se esse erro ele está dentro de uma previsibilidade de variação normal. E nos próximos vídeos eu vou mostrar como isso se aplica na prática. Eu vou te mostrar com Excel, com exemplos reais. Excel é uma coisa simples, está disponível na máquina de qualquer um. É uma ferramenta super barata, super flexível. E eu tenho exemplos reais para mostrar, eu tenho exemplos de aplicações que eu fiz. E é isso. Então o teu processo de planejamento ele pode ser melhorado muito quando você começar a ter a compreensão do que é variação normal, do que é causa especial, como detectar causa especial e como agir nelas. Então assim, por favor, se inscreve no canal, me acompanha. Você também me dá o teu feedback. Se você tem dúvida, eu vou ser mais específico sobre alguma dúvida que você tem. Não deixa passar dúvida. Eu estou aqui para te responder. E também tem meu e-book. O meu e-book é mais aprofundado do que esse vídeo. E adquira meu e-book. Me siga, me acompanha e me dá um gostei aí, tá bom? A gente se vê. Até mais.